para que no nosso corpo a gente pudesse, junto ao corpo dele, crucificado e ressuscitado, testemunhar que a mudança pode acontecer no mundo. Às vezes as pessoas acham que para ser santa, ela tem que rezar o dia inteiro. Ou acham que para ser santa, ela não pode ficar no meio do mundo. Deus nunca disse isso. Não disse, você reza, você faça a oração acontecer. Não dá nada você rezar o dia inteiro, depois você chega lá, o filho da sua mulher, tem em cima do seu filho, fala mal da sua vizinha, o que adiantou? Não adiantou nada. Então a oração, ela não pode ser só da boca para fora. Ela tem que ser para Deus, mas ela tem que se interiorizar também. Quando nós estudamos sobre a oração, uma coisa que muito me chamava a atenção é: Deus não precisa da sua oração. Eu me assustei quando eu li. Deus precisa? Não. Deus não precisa da sua oração, Deus não precisa do seu jejum, Deus não precisa da sua esmola. Porque Deus é perfeito. Quem é perfeito precisa de alguma coisa? Não. Se a igreja te deu a fé, se ela te deu a palavra, se ela te deu os sacramentos, por excelência, a Eucaristia, é porque ela sabe que através da fé, conscientizado pela palavra, alimentado pela Eucaristia, você vai conseguir viver tudo isso na sua vida. Então, quando você reza, você alegra o coração de Deus, mas a oração transforma o seu corpo e a vida do seu irmão. Quando você dá uma esmola, transforma a vida do seu irmão e, por conseguinte, transforma a sua vida. Quando você faz jejum, você tem o autoconhecimento de si. Até onde eu posso ir e onde eu não posso invadir. Então, está aqui. Tudo aquilo que a igreja nos oferece é um conhecimento de fé. Tudo aquilo que a igreja nos fala de Cristo não é para nos entristecer, mas é para nos alegrar. Quantas pessoas pegam a palavra de Deus e, ao invés de estudar, fazer crescer a fé, a alegria de servir o Cristo, eu já estou salvo, porque Cristo me salvou no alto da cruz, pega a Bíblia e fica passando medo dos outros. Lê um versículo, você já está no 5 dos infernos, só alguém pode dizer. Aí lê outro versículo, viu o que Deus falou? Se você não fizer isso, como aqueles que chegam lá para confessar. Minha mãe mandou confessar. Então manda ela vir confessar. Não é você confessar o pecado dela, você confessar o seu. Às vezes é assim, minha mãe mandou vir confessar. Não, deixa eu confessar aquilo que ela tem como pecado. Não aquilo que a mãe acusou como pecado. E é uma coisa muito feia. O que mais me chama a atenção nos evangelhos, o que mais me sou apaixonado, é quando Jesus está no ministério de sua vida pública. Quando ele está fazendo acontecer a humanização dos homens e das mulheres, está suscitando a fé no coração das pessoas, está unindo as famílias desunidas, está fazendo ter consciência sobre a política, sobre a verdadeira religião, sobre a pessoa do Pai dele, de que nós somos templos do Espírito Santo e temos a semente da santidade. Eu amo aquela maneira que Jesus vai ao encontro das pessoas. Ele não chega para Maria Madalena, aponta o dedo na cara dela e diz: você é uma prostituta. Mas ele vai, no olhar, ele acolhe ela como mulher, devolve a ela a dignidade e ela passa a ter uma esperança, ter uma fé viva. Ela passa a ser uma pessoa diferente. E com o tempo, ela deixa o pecado e passa a viver na graça de Deus. Então Jesus acolhe a pessoa e joga o pecado no lixo. Hoje nós fazemos o contrário. Temos fé, dizemos que acreditamos em Cristo, em Nossa Senhora, todos os santos e santas de Deus, mas quando vemos uma pessoa caindo no pecado, às vezes até na nossa família, ao invés da gente acolher a pessoa e ajudar ela a tirar o pecado da vida, a gente faz questão, se possível, de colocar até no Facebook o pecado público. Então, põe o pecado e fica com o pecado e joga a pessoa no lixo. Jesus nunca fez isso. Jesus acolhe a pessoa humana, Jesus dá o dom da fé, Jesus dá tudo aquilo que é necessário para a pessoa. Olha o que nós ouvimos aqui. Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu tenho que rezar o dia inteiro? Eu tenho que ser padre, ser freio? Jesus não vai dizer nada disso. Ele primeiro vai dizer assim: primeiro, assuma a sua humanidade como pessoa. Como pessoa, como você é. Você sabe dos seus defeitos, das suas qualidades, dos seus dons. Você se conhece como pessoa humana.
Você conhece o seu corpo, a totalidade do que ele é? Não é só o cérebro, nem a questão sexual, nem os dons que você tem. Você se conhece a totalidade do que você é. Depois ele vai dizer, por que você me chama de bom? Então já é um sinal. Aquele jovem viu que Jesus era diferente. Muitos apontavam o dedo, crucificavam, condenavam, excluíam, mas Jesus fez diferente. Então, um homem, Deus, homem, diferente. Então, você é bom. E Jesus vai dizer, não, só Deus é bom. E ele participa da missão de Deus, Jesus, porque ele também reza, porque ele também vai ao encontro dos homens e das mulheres. E o próprio jovem vai dizer que conhece os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não matarás falso testemunho, não prejudicar a ninguém, honra o pai e a mãe. Então, tudo isso ele observa desde a juventude. Diz o Evangelho de Marcos, Jesus olhou para ele com amor, e disse, só te falta uma coisa. Vai de tudo e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que ele está querendo dizer? Você se conhece bem, você é inteligente, você tem uma família, você conhece os mandamentos que Deus deu a Moisés. Talvez você consiga até fazer os sacrifícios que são pedidos, as orações de uma forma bonita, só que te falta uma coisa. Você se tornou escravo do dinheiro. Então, pelo dinheiro você tem a capacidade, às vezes, de maltratar o seu pai e sua mãe. Pelo dinheiro você exclui uma amiga da sua vida. Pelo dinheiro você tem a capacidade de vender o seu corpo. Pelo dinheiro, então está dizendo assim, se você deixar de ser escravo do dinheiro, você já vai ganhar a salvação, depois você vem e segue. E claro que o jovem ficou cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus faz aquela alusão, É difícil um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não está falando que o rico está no inferno. Ele está dizendo que o rico deve tomar consciência de que tudo aquilo que ele está segurando, muitas vezes está faltando no mesmo do outro. Tem até um santo da igreja que diz assim, que muitas vezes nós, na nossa pobreza, também vivemos essa questão do rico do evangelho. Vai lá, esbanja, enche o prato e depois joga no lixo. Enquanto você está jogando no lixo, tem muita gente que está passando fome e morrendo. Vai lá, chega no supermercado e comprar um alface. De repente você vem com 15 sacolas. Para que você comprou tudo isso? Eu achei que estava barato. Então, às vezes, nós vamos dar onda também, consumismo. Às vezes, deixa de comprar comida para sua casa porque eu tenho que usar aquela marca. Todo mundo usando. Então ele está dizendo aqui, você não está preocupado com Deus, você não está preocupado com a salvação. Talvez você conheça na teoria os mandamentos, mas você não está preocupado com Deus. Então deixe a sua riqueza, venha e segue, e eu farei de você não só pescador, mas eu também darei a você tudo que é necessário para que você viva a sua humanidade, que você ajude o outro a viver e que chegue a graça do Senhor. Por isso que Jesus olhou para eles, seus discípulos, disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Então nós não podemos viver nessa vida de condenar as pessoas também. Agora eu vou sair da missa e vou condenar todo mundo que é rico. Agora eu vou sair da missa e Jesus não ficava condenando, apontando o dedo, excluindo, maltratando, desprezando. Jesus acolhia, amava, conscientizava, humanizava para poder santificar. E hoje a gente tem mania. Se a pessoa não tem nada disso, ela não vai ser santa. A gente começa a trás para frente, quer dizer santo. Eu gosto muito daquela frase, eu nunca consigo lembrar o nome do santo. Mas que ele diz assim, quanto mais humano você for, mais próximo da santidade você está. Quanto mais santo você for, mais humano com os outros você é. Mais você ama, mais acolhe, mais vê os dons e os valores que o Senhor tem na sua vida. Então que nós possamos viver essa graça, Até o próprio Paulo já disse, reunidos num só corpo pela força da cruz. Podemos traduzir, reunidos numa só igreja
pela força da